Olá, pessoal que nos acompanha aqui nesta programação. É com muita alegria que eu anuncio para vocês, está no ar mais um Entre Mulheres, com convidadas especiais aqui, batendo papo, aprendendo mais. E hoje eu estou com uma pessoa também muito especial. É a tia Ju, tia Jussa, tia Jussi, né? Como vocês preferirem chamar. Ela é nossa líder aqui do estado de São Paulo, líder do Ministério Infantil. E hoje nós vamos aprender sobre o fruto do Espírito Santo juntamente com ela. Mas antes de falar sobre o fruto, quero te perguntar, tia Jussi, primeiro te agradecer por ter aceito o convite. Estou muito feliz de receber você aqui. Eu queria saber de você há quanto tempo você está no Ministério Infantil, liderando o Ministério Infantil. Oi, irmã Danila, que honra. Na verdade, a honra é toda minha. Estar aqui com você, entre mulheres, né, falando um pouquinho mais a respeito daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E desde muito cedo o Senhor me chamou para trabalhar no Ministério Infantil, né? Primeiro o Senhor tocou a minha vida, mudou a história da minha casa, da minha família e nos trouxe a alegria de servir a Deus, a alegria de aprender com o Senhor todos os dias como fazer melhor a obra. Na verdade, tudo que a gente vive hoje, nós procuramos formas, maneiras, né, de agradecer a Deus por ter salvo a minha casa. E Jesus entrou na minha casa, eu tinha em torno de 5 para 6 anos, eu já contei algumas vezes. Criança. Meu pai foi curado, né, de uma infecção renal muito forte, porque ele bebia e não podia beber. E daí por diante nós passamos a assistir os programas do missionário, mas não fomos para a igreja ainda. Nós só voltamos à igreja, né, nos convertermos mesmo, aos 12 anos, eu já tinha 12 anos, então uns 5, 6 anos depois. Aí Jesus entrou na minha casa, né? Nós demos a Deus a atenção devida, as transformações aconteceram. E mesmo sendo assim tão novinha, eu já vi a transformação. Uma casa que vivia agitada, em meio às brigas e às discórdias que a bebida causava, né? O Senhor trouxe libertação. Minha mãe foi primeiro e, por consequência, levou as filhas, porque eram todas nessa idade, né? Nós somos em 4 irmãs. E passamos então a conhecer o Senhor Jesus, a receber na nossa casa a alegria da salvação. Que bênção! E você trabalha aqui no Ministério, você ajuda, lidera o Ministério Infantil aqui na nossa sede de São Paulo, com todas, né, as igrejas do estado. Como que é esse trabalho? Isso, então, uma honra, um privilégio, mas uma responsabilidade muito grande. A verdade, eu digo que eu vim num tempo de privilégios, né, onde a escolinha recebeu de Deus através de pessoas que o Senhor usou para nos trazer a orientação de como lidar com criança, como usar a linguagem correta para que a palavra de Deus estivesse próxima ao coração do pequenino, né? Para que Jesus fosse apresentado para a criança de uma forma eficaz, mas que alcançasse o coraçãozinho, né? Eu digo que para uma criança de 2 aninhos falar Nabucodonosor é muito difícil, mas com a bênção de Deus, com a sabedoria do Espírito Santo, a gente vai recebendo instrução e ferramenta para que a criança aprenda a falar. Se ela falar Nabuco, a tia já está feliz. Já sabe, né? E você falou assim, achei interessante, porque as crianças normalmente elas não gostam que fica de nhenhenhen com elas, né? Como que é a linguagem com elas? Nada de inha, não importa a idade, nós falamos corretamente como os nomes vêm escritos na Bíblia, né? E aqui em São Paulo, Deus tem levantado também uma equipe muito grande. É importante dizer, né, irmã Danila, que a gente não faz a obra sozinha. É verdade. Eu tenho, em média, 30 líderes regionais na capital e Grande São Paulo e mais 20 no interior. Então, não é só a tia Ju que faz a obra no estado de São Paulo, não. Eu tenho as regionais, cada líder regional, cada regional tem a sua líder de igreja, tá? Então, cada líder de igreja também coordena um grupo de professores. E aí, essa sementinha, né, de amor, de obediência, de esforço para fazer o melhor para Deus, alcança todas as tias da escolinha, de São Paulo e fora de São Paulo. Que agora a gente também tem a família nacional, Vocês né? foram para outro estado agora há pouco tempo, não? Nós fomos para Londrina, Paraná. Mas nós já estivemos em Cuiabá, Mato Grosso. Nós tivemos no nosso primeiro congresso desse ano, nós tivemos pelo menos 17 estados, irmã Danila. Que bênção. 17 estados representados pelas tias da escolinha. E hoje a gente tem um grupo do WhatsApp, a gente conversa.
as datas comemorativas, nós já estamos trocando informações sobre a Páscoa. Que bem. Como ensinar o verdadeiro significado da Páscoa, a linguagem correta, sugestões de lembrancinhas. E agora nós estamos assim, uma família que está crescendo, trocando entendimento na presença de Deus. Para andar como uma família mesmo, esse é o nosso objetivo. Glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. A nossa produção tinha comentado comigo que você deu uma explicação bem esmiuçada, bem prática. Como você fala a linguagem da criança, então acho que é mais fácil explicar para as pessoas, porque a gente cria um hábito meio errado, falando os frutos do Espírito Santo, e na verdade não são os frutos do Espírito Santo. A Bíblia diz: o fruto do Espírito é amor, e vai dando a sequência. Você tem uma explicação para isso, para tirar esse mau hábito nosso. Fala pra gente, como é que funciona? Então, durante muitos anos, a gente vem ensinando para as crianças, né? Um dos temas muito bons para se ensinar na maneira da criança se conduzir como um padrão de comportamento que agrada a Deus. Ó, essa palavra, por exemplo, padrão de comportamento com criança, a gente não usa, né? A gente ensina ela a agradar a Deus nas coisas mais simples. E o fruto do Espírito Santo é um grande exemplo, né? A gente encontra em Gálatas, capítulo 5, no versículo 22, lá tá bem claro. Mas foram muitos anos falando frutos do Espírito Santo. Criou-se um hábito, né? É porque a gente... É amor, é alegria, então... Pra gente meio que fica no plural, mas não é. Então, outros exemplos. A baleia do Jonas, a Bíblia não fala que foi baleia. É verdade. A maçã de Adão e Eva, é verdade. Lá não tá escrito que foi maçã. É. Então, o que a gente procura fazer? Estudar cada vez mais, procurando dentro da palavra de Deus esmiuçar, esse é o segredo, né? Esmiuçar e aprender todos os dias para ensinar melhor. Até o nosso tema dos nossos encontros tem sido esse, amém, né? Amém. Aprendendo mais para ensinar melhor. E assim como a gente está fazendo esse estudo com as irmãs, com as mulheres de casa, você fez um estudo sobre o fruto do Espírito Santo com as crianças. Como foi explicar para elas esses frutos? Então, a princípio se falava frutos. Isso. Mas a gente chegou à conclusão que o plural, no versículo 22, ele não existe. Então, se não existe o plural no versículo, é porque é um fruto só. Como explicar um fruto que produz 9 gomos? Eu digo até que quando a gente vai falar dos 9 gomos do fruto, ó, é um exercício, falar corretamente. Dos 9, a gente acaba contando nos dedos para não esquecer nenhum, tá? Então, são 9 gomos. A gente encontra em diversos estudos várias frutas representando os gomos. É um entendimento errado, porque o fruto do Espírito Santo não é uma salada de frutas. Não são várias frutas diferentes, como se fosse um cacho de uva. É a melhor forma da gente ensinar. Um cacho de uva que tem várias... Cada gominho do cacho de uva representa a uva. Então, cada parte, cada capacidade produzida em nós pela permanência do Espírito Santo na nossa vida são aquelas 9 qualidades que nós encontramos no versículo 22. E aí a gente ensina para a criança, numa mesma aula, todas as capacidades? Não. A cada aula, uma capacidade. Se a gente passar para ela todas essas habilidades numa única aula, ela realmente vai comer a salada de fruta. Mas a gente procura separar, esmiuçar. O professor, a tia da escolinha, ela tem de se preparar antes, encontrar dentro da Bíblia, né? Essa é a nossa instrução para o professor. Dentro da palavra de Deus, outros versículos que tratem do mesmo gomo do fruto para ir abrindo o entendimento da criança. É importante dizer, de maneira divertida, de maneira alegre. É mais fácil para eles aprenderem, né? Acho que para memorizar, tudo que é feito com alegria, é mais fácil, fixa mais na mente deles. Não só para criança, viu, Danila? Pra gente também, os adultos também. É verdade. Né? Tudo que você aprende por prazer, isso já está comprovado cientificamente. Tudo que você aprende fazendo com prazer e alegria, aquilo fica em você, enraiza em você. É verdade. Então, quando você ensina para a criança, né? Mas Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu filho, o seu filho único para... Ela já aprendeu João 3,16.
Ela Verdade. decorou um Gravou versículo grande, versículo. o principal versículo da Bíblia, que fala a respeito do plano de salvação de Deus. Ela, olha quanta informação a gente dá para a criança de maneira divertida. É verdade. Né? E o domínio próprio é um bom. É um gominho. Nós vamos falar mais sobre o domínio próprio. O papo tá muito gostoso aqui, mas agora nós temos um cantinho especial que a Tati quer dar uma dica bem legal. Vamos acompanhar no Momento da Mulher. Olá, meninas! Olá, amadas! Hoje, no Momento da Mulher, eu vou mostrar para vocês e indicar um livro super abençoado. Estava com saudades aqui do cantinho da leitura, amadinhas! E aí, como é que tá a sua leitura? Tá em dia? Tá meio pra lá com a leitura? Ai, Tati, tô meio assim, não consigo ler o livro. Esse mês, nós aprendemos aí com as meninas, com o Espírito Santo, um pouquinho sobre os frutos dele, né? Aprendemos sobre o amor, sobre a paz, sobre a alegria, bondade, benignidade, longanimidade, domínio próprio, enfim, tantos frutos abençoados que vêm de Deus para nós, não é verdade, querida? Para nós andarmos em amor e tantas outras coisas mais. Mas só que eu não sou boba nada, vim trazer para você uma dica super legal. Já leu esse livro da Joyce Meyer? Uma mulher super abençoada, uma mulher que tem experiências maravilhosas com o Senhor para poder dividir com a gente o melhor de Deus. Pois bem, estou aqui com este livro chamado Segredos para uma Vida Excepcional. Queridas, esse livro tem tanta coisa e ele fala dos frutos do Espírito Santo, ou seja, tudo aquilo que vai confirmar aquilo que você aprendeu neste mês sobre os frutos dele. Ah, amada, não perde tempo não. No Shopping do Povo você acha, pela internet você acha. Não perca tempo, sabe por quê? Olha que coisa mais preciosa que eu achei nesse livro. A Joyce diz assim: a paz não está em uma pílula, uma agulha ou nas coisas materiais, mas em Jesus. Queridas, olha que forte isso, né? Quer dizer, a nossa paz, ela não está numa pílula para deixar você meio zen, né? Para deixar você aí totalmente cheia de paz, que ela deixa o corpo relaxado e às vezes não consegue relaxar a minha e a sua mente. A nossa paz, ela não está numa agulha, ela não está em procedimentos estéticos, ela não está em nenhum tipo de tratamento preventivo, não é verdade? E ela não está em coisas, muito menos em circunstâncias. A paz que eu e você precisamos, querida, ela está em Jesus. Aí você fala assim: Tati, mas como que essa paz vai estar em Jesus? Sabe aquele tempo que você tira para você ficar com Ele? Não tem conseguido? Não tem dado esse tempo para o Senhor? A sua agenda anda muito cheia? Então realmente você é uma mulher ocupada. Experimenta dar um pouquinho do seu tempo para você ver como a paz de Deus, ela vai vir sobre você. Jesus, ele deixou muito claro, ele mandou a gente buscar essa paz. Sabe por quê, querida? Porque a paz é algo muito precioso. Veja como o diabo tenta roubar a nossa paz em pequenas coisas. Às vezes você acorda pela manhã, busca a presença de Deus e durante o dia vem coisas que vão roubar a paz. Ou até mesmo antes de sair de casa, né? Acontece aí algum episódio dentro de casa, pronto. Já fica aquele cheiro de peixe, cheiro de briga e fica aquele ambiente totalmente desconfortável. Então, querida, coloca no seu coração. A paz que vem de Deus, ela não está numa pílula. Claro, isso não tem problema se você está fazendo um tratamento. Não é isso que eu estou falando para você, que você tem que parar. Muito pelo contrário, quem tem que te dar alta dos seus comprimidos é o seu médico. Mas saiba de uma coisa, o seu Deus, o meu Deus, ele sim tem a paz que a gente precisa. Então não perde tempo, hein, minha querida? Adquira já esse livro excepcional da Joyce, aprenda um pouquinho mais, estude um pouquinho mais sobre os frutos do Espírito Santo. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, amadinha. Bom, a minha dica fica por aqui, mas o programa não acabou. O programa hoje está para lá de especial. Meninas, fica o meu grande beijo para vocês aí no estúdio. E semana que vem, amadinhas, vou voltar com uma dica para lá de especial, hein? Fique ligadinha. Tchau, tchau, amadinhas.
Obrigada, Tati, por mais essa dica. Para você que gosta de ler, fica então esse livro da Joyce Meyer. Os livros dela são sempre muito especiais, abençoadores, vale a pena conferir. E voltando aqui ao nosso assunto, estamos falando sobre domínio próprio. Tia Jusce, para lidar com criança, precisa muito de domínio próprio, porque o domínio próprio nada mais é do que o controle, o autocontrole. O controle de si mesmo, das atitudes, o jeito de falar. Para lidar com criança, precisa de domínio próprio, né, tia? A verdade é que a gente sempre tem aprendido. Quando Deus dá a chamada, Ele dá também as ferramentas. As ferramentas, né? É verdade. Então, a cada aula, a gente aprende muito mais do que o que a gente ensina, né? E sendo o domínio próprio, esse controle... Até eu estava conversando com uma das tias lá da sede, a tia Mavi, e a gente estava observando a sequência, por causa da sequência de gravações que a gente estava conversando nos bastidores, o próprio Deus tem o cuidado de, em cada gomo do fruto, nos preparar para o último gomo, que é o domínio próprio. Então, quem tem... Vamos falar na sequência, ver se a gente consegue falar os 9? Amor. A gente não tinha combinado, tá? Então, se falhar, a gente tá aprendendo. Vamos lá. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, temperança, fidelidade, fidelidade e domínio próprio. É porque temperança e domínio próprio é a mesma coisa. Isso, então, 9. Então, a gente consegue perceber... Um vai puxando o outro, né? Então, quem tem amor, alegria, quem tem paz, lá no final ficou muito fácil ter domínio próprio. Não tem como desvincular, né? A gente falando sobre cada um desses gomos, a gente sempre citava os outros também. Não tem como separar. São todos um só, na verdade, né? Se você não tem amor, você não vai ter controle de si, você não vai ter paciência, você não tem paz, você não é manso, você não é bom. Então, acho que o amor, ele resume todas as outras coisas, né? Resume, porque Deus é amor, né? É verdade. Quem não ama não conhece a verdade. Deus, porque Deus é amor. E o Espírito de Deus, é Ele quem nos habilita a ter esse tipo de amor, né? O amor incondicional. E que diante de todos esses gomos, quando a gente procura entendimento, a própria habilidade, a capacidade, ela vem do Senhor. A capacidade de conseguir respeitar o outro, respeitar as diferenças, de conseguir contar até 10 é muito importante. Aí eu costumo brincar, se não deu até 10, conta de trás pra frente. Aí se não conseguir, pega um copo de água, toma um gole. Eu aprendi várias dicas de domínio próprio. Segura a água na boca, você vai ficar quietinha, não vai responder, não vai questionar, não vai murmurar. O negócio é não agir pela emoção. Não, nunca. Quando dá essa seguradinha, acho que a gente respira fundo. Você chamou o Espírito Santo para aquela questão, É verdade. né? Toma a frente, Espírito Santo. Vai, não deixa a minha carne agir. É isso mesmo. Fala, Deus. É verdade. Porque a carne, ela briga contra o espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si. Em Gálatas 5, acho que 17 fala isso. É isso mesmo, eu tava lendo, isso mesmo. Eles são opostos, então é uma batalha constante. Uma guerra constante. Um contra o outro. Então a gente escolhe a quem dá espaço, a carne ou ao espírito. Então, no momento do domínio próprio, a gente vai escolher se eu vou agir com a emoção, com aquela coisa do momento, do calor do momento, ou se eu vou respirar fundo, pensar direitinho e deixar o Espírito Santo agir. E o domínio próprio ele é importante para tudo na nossa vida, né? É verdade. Eu digo, a gente vem da aula ou qualquer profissão que a pessoa exerça, né? Ela precisa do domínio próprio. A gente está falando de escolinha, das crianças e tal, mas o domínio próprio, na verdade, também ele é bom para causar o equilíbrio. Eu estava estudando sobre o tema e aí eu observei algumas outras áreas que é necessário o domínio próprio. Por exemplo, a área do entretenimento. Às vezes a pessoa fica ali na internet tempo, não tem o domínio próprio, assim, não sabe a hora de parar. E depois, de repente, ela se esquece do tempo com Deus. Focar em outra área. A área é aquela, né? Não, eu tô no entretenimento, então eu não tenho tempo para as outras coisas. Momento de oração, momento do estudo com a palavra. Ela não teve o limite, ela não teve aquele domínio. Não, agora é hora de parar. Como domínio próprio também na hora de comer. Às vezes a gente começa a comer, ai, mas tá tão gostoso. Chocolate, passamos pela Páscoa agora, chocolate, outras besteirinhas mais.
A gente precisa de domínio próprio para comer. Pra tudo a gente precisa. Domínio próprio para gastar. Pegou no ponto agora, hein? Domínio próprio para todas as áreas. Os maridos estão felizes, eu tô escutando os maridos. Vixe, com certeza. O meu deve estar falando, você precisa dessa área, então. Cuida dessa área, eu preciso cuidar um pouquinho dessa área. Mas é para todas as áreas da nossa vida o domínio próprio. Eu gostei da palavra equilíbrio. Equilíbrio. Né? Então, se hoje eu fosse dar uma aula baseado no domínio próprio, com a nossa experiência aqui, eu ficaria em pé, num pé só, com os dois braços estendidos. E aí eu falava, todo mundo junto com a tia Ju, vamos lá. Na vida a gente precisa de equilíbrio. E se eu ficar, quanto tempo cada um consegue se manter equilibrado? Então a escolha é nossa. Né? Viu? Eu fiz uma brincadeira e eu ensinei para a criança o que é equilíbrio. Não no sentido exato, né, da formação da palavra, mas eu coloquei na prática aquilo que ela pode entender como domínio próprio. Então ela tem que tomar cuidado, porque se ela não tiver equilíbrio, o que vai acontecer? Ela vai cair, né? E qual é o plano e o propósito de Deus? É que nós estejamos sempre de pé. Porque cair, por que cair é ruim? Caindo você pode se machucar, caindo vai doer. Se você cair, você pode derrubar alguém também. Olha quanta coisa o equilíbrio, o domínio próprio pode nos ajudar. É verdade. E tratando com as crianças, você observa assim algum fruto específico que algumas delas têm mais dificuldade? Algum fruto não, algum gominho específico. Oh, meu Deus. Algum gominho do fruto do Espírito específico que elas têm dificuldade de produzir, de praticar? Então, na verdade, todos os gomos do fruto moldam a criança. Porque é a habilidade, a capacidade que o Espírito de Deus produz dentro de nós. Ela aprende cada gominho e ela precisa aprender nós também precisamos. Eu acho que a gente vai falando com a criança, com relação à criança, por causa do ministério infantil especificamente. Mas todos nós precisamos aprender a trazer esse gomo do fruto para nossa vida prática. Para nossa vida prática. Então, como manter o equilíbrio na vida prática? É no cuidado do falar. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, isso é domínio próprio. Cuidado, olhinho, o que vê. Isso é domínio próprio. Cuidado, mãozinha, o que pega. Eu estou ensinando para a criança domínio próprio. Cuidado, pezinho, aonde pisa. Eu estou ensinando na prática maneiras dela trazer para a vida prática o domínio próprio. E aí o Espírito Santo toma o lugar à frente e ele nos ajuda nas nossas fraquezas. É ele quem nos molda. É ele quem nos habilita. Então, o que ele precisa é de um convite. De um convite. Estudando a Bíblia como nós estamos fazendo aqui, tia Dan. Já ia ser tia Danila na escolinha, né? Estudando como nós estamos fazendo aqui, então, nosso professor, o Espírito Santo, nos dá a capacidade de termos, então, o domínio próprio. E nem ficar nervosa, porque tá na televisão. É verdade. Né? Houve um congresso aqui na nossa sede, né? Ensinando sobre o fruto do Espírito. Houve um congresso explicando, acho que sobre a semeadura. Como que foi esse... Então, nosso último encontro, né, de professores aconteceu em Osasco. Nós já tivemos um na sede, mas esse de Osasco, eu uso sempre essa frase, né? Eu digo que a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Então, isso está muito ligado ao próprio Espírito Santo, ao que ele produz na nossa vida. Nós aprendemos com Deus e automaticamente nós lançamos semente por onde nós passarmos, com a nossa vida, com a nossa conduta. Por isso que o esforço é diário, irmã Danila. Então, ninguém chega ao ápice do Senhor Jesus, né, que é o nosso padrão, o nosso exemplo, o nosso mestre realmente é o Senhor Jesus. Ele é o único que merece honra, que merece glória. Agora, o Espírito de Deus é a parte de Deus em nós, quem vai nos dar a capacidade de sermos parecidos com Cristo. A produção separou um trechinho desse encontro que houve então com as tias. Vamos acompanhar para vocês terem uma base de tudo que aconteceu ali naquele evento. Não há distância no mundo espiritual. E nós
nós dizemos com voz de vencedores: diabo, você perdeu. Nesta nação você perdeu. No Ministério Infantil da Igreja Internacional da Graça de Deus, você perdeu. E se a escolinha é atrás das malhadas, nós declaramos: rainhas, sacerdotisas, reis e sacerdotes se levantam neste lugar em nome de Jesus. Viram só que bacana, pessoal? Olha, tia Jússia, o trabalho que você faz com as crianças é maravilhoso, eu admiro demais. Para mim foi um prazer te ter aqui, bater esse papo com você, aprender mais sobre o fruto domínio próprio, aprender mais sobre o Ministério Infantil. E eu queria que você deixasse uma mensagem, então, falando sobre... Vamos finalizar o Gálatas 5:22. Alegria toda minha, é um prazer, ó, já usei um fruto não, usei um gominho, né? É uma alegria estar aqui, ter a oportunidade de dividir o que a gente tem aprendido e de aprender sempre mais, né? Então, que cada pessoa que tiver a oportunidade, que estiver nos assistindo, dê lugar ao Espírito Santo. É a única maneira de você ter em sua vida todos esses gomos que aprendemos aqui durante todos esses programas. A parte de Deus que habita em nós é quem nos capacita a amar incondicionalmente, a respeitar o nosso próximo, nos ajuda nas nossas fraquezas e nos dá entendimento todos os dias. E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então nós recebemos de Deus todos os dias, em cada minuto, novas oportunidades. E quanto mais o Espírito Santo nos ensina, mais ele nos constrange. Então, para mim, é uma alegria muito grande estar aqui, né? Já aproveitando a oportunidade de dizer, você que tem a vontade, que quer conhecer o trabalho do Ministério Infantil, nos procure, né, nas redes sociais. Você tem também o acesso ao blog, que é escolinhadagraca.blogspot.com. Lá nós temos o material disponível para os professores também, né? Ferramentas pedagógicas, mas cheia da unção de Deus, cuja base é a Bíblia, para ensinar o caminho ao pequenino. Porque a gente sabe que os frutos, aí são os frutos mesmo. Os frutos produzidos na presença de Deus são colhidos, irmã Danila. E para mim, eu tenho sido agraciada e privilegiada em ver sementes que foram plantadas há muito tempo. Eu digo, desde o tempo que a escolinha se iniciou, né? Nós vemos famílias formadas, pessoas salvas, crianças que tiveram o coração alcançado quando ouviram a tia com todo amor e carinho levando a semente da palavra. É gratificante. Eu já sou resultado disso, desse glória amor. Glória a Deus, glória a Deus. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Para mim foi um prazer fazer esse programa hoje. O Entre Mulheres fica por aqui. Acabamos de falar sobre o fruto do Espírito Santo. Semana que vem iniciaremos uma nova série falando sobre fé. Beijo, beijo para todos vocês e até o próximo Entre Mulheres.